No programa de hoje, você vai conhecer uma das consequências irreversíveis que o uso de drogas pode trazer: a AIDS, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. A AIDS é uma doença infecto-contagiosa transmitida pelo vírus HIV. A doença vem se alastrando de forma epidêmica por todo o mundo, desde quando foi identificada pela primeira vez em 1981 nos Estados Unidos. Mas afinal, quais são as vias de transmissão desse vírus? Por que o uso de drogas está relacionado com essa doença? A AIDS mata? O programa de hoje vai mostrar o trabalho realizado por uma comunidade terapêutica de Campinas que trabalha no tratamento dessas doenças e ainda vai acompanhar o relato da história de vida de quem supera e sofre intensamente com a AIDS e a dependência química. Tenho 34 anos, eu sou dependente químico há 26. Comecei com 8 anos de idade. Com que droga? Com cigarro e bebida. Porque a bebida, principalmente, é a porta de entrada para Por que você começou a beber? todas as outras. Porque eu sempre tive uma infância meio diferente das demais crianças. Né? Eu sempre fui isolado, eu sou filho único, então eu sempre fui sozinho demais. Né? O meu negócio era ficar trancado no quarto. Aí eu vi um tio meu fazendo uma caipirinha na cozinha, fui lá, peguei um pouquinho, levei pro quarto, dei umas 3 goladas, fiquei meio, né, falei, pronto, achei o que eu queria pra minha vida, né, agora não preciso de mais nada. O programa Independente de hoje vai levar até você informação sobre HIV e drogas. E para falar sobre esse assunto, está aqui conosco uma pessoa que há muitos anos trabalha com essa temática, o Robertinho, da Esperança e Vida. Robertinho, me responde isso. Qual é a grande relação entre HIV e drogas? Nesses 23 anos de Esperança e Vida, as mais de 2.000 pessoas com AIDS que nós atendemos, né, metade delas já morreram, a grande maioria dessas pessoas, desses filhos, que assim nós chamamos e tratamos, eram dependentes químicos. Não droga injetável. Droga injetável é coisa do passado. Mas pelo uso da bebida alcoólica e de outras drogas, elas ficaram expostas, vulneráveis ao risco de contaminação, acabaram se contaminando por uma relação sexual descuidada aí, né? Inconsequente, né? E por isso hoje sofrem, né, da AIDS. E continuam sofrendo se não buscar um tratamento de dependência química, caminho da sobriedade, para poder aderir ao tratamento da AIDS. Você está ali naquela loucura, então você não está preocupado se o cara que está do seu lado tomando um baque vai ter HIV ou não. Você quer saber de pegar a seringa logo. Prazer da droga. Né, e tomar um baque. Todos os dependentes químicos que você tem aqui na Esperança e Vida em tratamento são portadores de HIV? Não, nem todos. A maioria deles são soropositivos e por isso estão aqui. Porque até no Brasil a gente não tem praticamente entidades, né, que lidam com essas duas realidades, né, que possam tratar. Muitas comunidades terapêuticas, por exemplo, alegam não ter condição de lidar com isso quando os companheiros descobrem que ali tem um portador do HIV, usar o mesmo sanitário ainda, embora isso não ofereça nenhum risco, mas teme que o portador possa sofrer algum constrangimento, que ele não tenha nem liberdade de partilhar a sua condição de soropositivo, né? Na Esperança e Vida, não. Os portadores têm até a nossa preferência, né? Quando você descobriu que você tinha o vírus da HIV, foi um choque? Foi em 2002, mas eu já estava contaminado já com exames mais específicos, né, de 5 a 6 anos antes de eu descobrir, por causa da minha vida desregrada, né, saía e usava e bebia todos os dias, né, de segunda a segunda. E aí, nessa época até eu pesava 130 quilos, eu emagreci 80 em 3 meses, né, baixei para 50 quilos. E aí foi onde eu descobri. Né? Eu sempre fui isolado, eu sou filho único, então eu sempre fui sozinho demais. Né? O meu negócio era ficar trancado no quarto. Aí eu vi um tio meu fazendo uma caipirinha na cozinha, fui lá, peguei um pouquinho, levei pro quarto, dei umas 3 goladas, fiquei meio, né, falei, pronto, achei o que eu queria pra minha vida, né? Agora não preciso de mais nada. Sempre morei com meus avós, né?
Aí, a partir dos 10, 11 anos, minha avó já ia me buscar na casa dos meus amigos, já chapado, né, dormindo, na garagem, bêbado. Robertinho, nesses 23 anos de instituição, qual é o índice de recuperação que você tem das pessoas que são atendidas aqui? E também com HIV? E Não? também com HIV. Pois é, o índice nosso é um índice que está aí próximo das melhores comunidades terapêuticas do Brasil também. A gente sabe que o índice é pequeno, né? A gente consegue manter de pé em 10% dessa população, entende? De cada 10 que nós internamos, 3 conseguem concluir o tratamento. Desses 3, 1 consegue ficar de pé depois de 2 ou 3 recaídas. Se alguém tiver outro número, encontrou a galinha de ovos de ouro, não é? Não contou para ninguém ainda, ou está mentindo, não é? Ou está mentindo. Lamentavelmente, esta é a realidade. E olha que a nossa equipe foi treinada pela FEBRACT, está sempre se atualizando, cursos e mais cursos, né? Nós oferecemos o melhor em termos de tratamento de dependência química na nossa comunidade terapêutica, que funciona lá no sítio Esperança e Vida, né? No bairro Reforma Agrária. E oferecemos o que existe de melhor, né? De mais atualizado em termos de intervenção nesta área. Mas o índice é muito pequeno. Por isso é necessário trabalhar com a prevenção mesmo, né? Esse projeto teu, Embaixadores da Prevenção, começar dos pequenos, né? E é fantástico isso, porque se essas crianças crescerem com virtudes, com valores, né, na formação do seu caráter, né, da sua personalidade, com certeza eles estarão menos vulneráveis, né, a entrar nesse risco, né? Você fez uso de etanol? Fiz porque, num certo ponto, eu cheguei a abandonar tudo e resolvi pegar as estradas por aí, né? Foi onde eu comecei a tomar, né? Nos postos de gasolina, misturado com água, com limão, com o que tivesse. E, inclusive, eu parei até com a pinga, né? E me viciei exclusivamente no álcool de carro, né? E foi através disso que eu desenvolvi essa doença nas pernas, né? Que chama polineuropatia, que a médica falou que eu tive sorte de ter desenvolvido nas pernas e não nos olhos, porque eu poderia ter ficado cego, que é uma doença que corrói os nervos, né, onde corrói os nervos das minhas pernas, e eu não tenho assim tanta força como eu tinha antigamente. Hoje, para você, o que é mais difícil de lidar? Você ter AIDS ou ser dependente químico? Não, a minha preocupação maior hoje, né, é a dependência química, porque em relação à AIDS isso daí é uma coisa que eu já assimilei na minha vida e eu não tenho mais problema com isso em relação a isso. Um usuário e dependente de drogas, ele tem medo de contrair a doença? Ele não mede as consequências, né? Não tem porquê, porque o prazer da droga cega a pessoa naquele momento, naqueles minutos, né? De qualquer risco, né? O que te mantém vivo hoje? O que me mantém vivo hoje é a esperança de um dia ter essa sobriedade, né? Manter um equilíbrio psicológico, né? Emocional. Eu tenho o sonho de ter uma família, né? Inclusive a minha ex-esposa está internada aqui também, né? Que também é soropositivo. E a gente está pretendendo aí fazer alguma coisa, né? E ela vai se tratar também agora. Vocês têm filhos, não? Não. A gente sabe que sexo e drogas, Robertinho, sem segurança, resulta em AIDS. E a criança que é gerada nesse relacionamento, como que ela fica no futuro? Uma gravidez, de alguma maneira, desejada, né?
ela faz de pré-natal direitinho, toma o coquetel a partir da 15ª semana de gestação, né? E ela pode prevenir a criança de nascer sem HIV. Mas quando a mãe não faz esse acompanhamento, né? É uma gravidez indesejada e tudo mais, ela pode inclusive gerar ainda, com todos os recursos que temos hoje, gerar ainda uma criança contaminada pelo vírus da AIDS. Robertinho, muitos jovens hoje em dia, por causa do coquetel, acreditam realmente que a AIDS é uma doença que está estabilizada. O que você pode falar sobre isso? Então, é preciso a gente entender algumas coisas importantes, né? Quando a mídia fala de números da AIDS no Brasil, está falando do número de casos de AIDS, não está falando de portadores do HIV. O Brasil não tem um registro, uma notificação de portadores do HIV. Tem resultados positivos dos serviços que fazem esse registro, mas não tem um número fiel de portadores do HIV. O Brasil notifica, sim, casos de AIDS. Pessoas que já ficaram doentes da AIDS ou que já perderam a vida para AIDS. Muito bem. Então, quando a gente fala em termos de AIDS, a curva de crescimento tende a uma estabilização. Ou seja, podemos dizer que houve uma diminuição do crescimento do número dos casos de AIDS. Diminuição do crescimento. Ou seja, a AIDS continua crescendo, mas não no ritmo do passado. Por exemplo, até 2005, nós tínhamos 140 mil novos casos de AIDS no Brasil notificados. Todo ano. Hoje são 40 mil. Podemos dizer, opa, diminuiu 100 mil casos de notificação. Mas 40 mil casos por ano ainda é muito assustador, porque são pessoas que já desenvolveram a doença, por isso chamado caso de AIDS. Agora, quantos novos portadores do HIV entram para as estatísticas no Brasil no ano? Não sabemos, porque não há esse registro, entendeu? É muito Outra maior. coisa é o silêncio da grande mídia, né? Quando estrelas do mundo artístico, né, contaminado pelo HIV, apareciam, então a AIDS era manchete. Hoje essas pessoas, né, essas personalidades, pessoas de expressão na sociedade, não querem mais falar. Por preconceito? Muitos se escondem atrás do HIV ou atrás do coquetel e não querem mais falar. Nesse sentido, a AIDS sai de cena da grande mídia. Ela deixa de ser notícia, porque não tem um fato assim impactante, né? Parece que se tornou uma doença comum, entendeu? Olha, porque todo mundo que está tomando coquetel está muito bem. Não é todo mundo que está muito bem. Tem pessoa que nem consegue tomar o coquetel. Tem filhos nossos que nem conseguiu aderir ao coquetel até hoje, né? Nenhuma combinação terapêutica ele conseguiu, os efeitos colaterais, né? Então isso não é verdade. Então o silêncio da grande mídia é tão grave quanto o silêncio do HIV. A AIDS ainda mata? Nós temos que ser honestos com a população, nós temos que ser verdadeiros, transparentes. Com todo o avanço da ciência, da medicina, com todo o efeito, né, benéfico da medicação, na diminuição da carga viral, né, na melhora significativa do estado geral do paciente com AIDS, ainda é uma doença incurável e fatal. A gente sonha um dia que chegue uma solução definitiva. Quem sabe uma vacina, quem sabe um medicamento que consiga controlar 100% a doença. Né? A gente sonha ainda, mas esse dia ainda não chegou. Robertinho, parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão, né, na vida de tantas pessoas e muito obrigado por participar do programa Independente. Obrigado, porque hoje para nós, nessa data tão especial na minha vida, é um grande presente. Alan, se você pudesse voltar ao passado, você teria feito algo diferente? Não teria nem experimentado. Não teria tomado aqueles 3 golinhos de caipirinha que eu tomei quando eu tinha 8 anos.